Olá, caro acadêmico, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Espero que você, estudante, esteja bem. Está preparado para a nossa primeira avaliação? Espero que sim, né? A gente tem trabalhado bastante aí para disponibilizar o material para vocês tranquilamente, né? Vocês já possuem aí acesso disponível de todo o módulo, toda a etapa, né? E agora vou disponibilizar para vocês uma revisão do que vai ser abordado na nossa avaliação, bem? Então, hoje está sendo excepcionalmente em decorrência do feriado, uma aula de revisão não tão dinâmica quanto as anteriores, mas uma revisão básica aí para vocês, tá bem? Então, já está aparecendo aí na tela para vocês a primeira questão da nossa revisão, né? E ela pergunta o seguinte, nessa revisão, né? A primeira questão, ela diz respeito à crise ambiental e social e o desenvolvimento sustentável, né? Então, o texto nos traz o seguinte: a intenção das crises ambiental e social nas últimas décadas tem sido amplamente documentada por organismos internacionais, como a ONU, né, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, o texto nos diz o seguinte: relatórios recentes indicam que o aumento da temperatura global, a perda da biodiversidade e a ampliação das desigualdades socioeconômicas estão interligadas e exigem respostas integradas dos governos no contexto brasileiro. Desafios como o desmatamento, a urbanização desordenada e a vulnerabilidade social reforçam a necessidade de políticas públicas alinhadas ao desenvolvimento sustentável. Esse modelo propõe a articulação entre crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental, conforme estabelecido na Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, que define metas globais para orientar a atuação dos Estados. E aí vem a seguinte pergunta, diante do texto do recorte apresentado. Considerando o contexto apresentado, qual ação representa adequadamente a aplicação do desenvolvimento sustentável na gestão pública? Aí nós temos 5 alternativas. A primeira delas, promover políticas públicas que integrem inclusão social, preservação ambiental e crescimento econômico equilibrado, né? Essa é bem coerente, né? Letra B, incentivar a expansão industrial, incentivar a expansão industrial com redução de normas ambientais para acelerar o crescimento econômico. Esse incentivar, perdão, tá? Eu não passei aqui as alternativas, né? Só o termo incentivar a expansão industrial com redução de normas para ambientais para acelerar o crescimento, né, já anula a primeira questão, né? Priorizar investimentos exclusivamente em infraestrutura urbana, sem considerar impactos ambientais. Também já anulamos aí ao nos depararmos com esses termos. Consumo intensivo de recursos naturais, né? Então, ela já elimina a questão também, né? Reduzir a participação social também já elimina a questão, né? Nas decisões ambientais para agilizar processos administrativos. Então, nós temos aqui letra B, C, D e E estão erradas, né? Então, a alternativa correta, alternativa correta, letra A, certo? Na avaliação, seja ela na avaliação da nossa disciplina, seja ela
em outras avaliações, outros tipos de provas que vocês vão realizar, atentem-se a termos como este, priorizar, exclusivamente. Então, são alguns termos que precisamos nos atentar quando nós estivermos lendo uma questão, certo? Então, lá na questão número 2, a questão número 2 trata das alternativas socioambientais em prol do desenvolvimento sustentável. E aí nós temos um texto base, né, que diz o seguinte: diante da intensificação dos impactos ambientais, diferentes países têm adotado estratégias inovadoras para promover o desenvolvimento sustentável. Entre elas, destaca-se a economia circular, que propõe a redução do desperdício por meio de reutilização e reciclagem de produtos. Segundo a Ellen MacArthur Fundação, esse modelo pode gerar benefícios econômicos significativos, ao mesmo tempo em que reduz a pressão sobre os recursos naturais. No Brasil, políticas voltadas à gestão de resíduos sólidos, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, incentivam a práticas sustentáveis e a prática de responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e sociedade. Então, diante do texto apresentado, pergunta-se: qual alternativa representa uma prática socioambiental alinhada ao desenvolvimento sustentável? Então, mediante o material que vocês já estudaram, e mediante as alternativas aqui apresentadas para vocês, qual alternativa vocês consideram a alternativa correta? Letra A: aumento da produção industrial com descarte direto de resíduos em áreas naturais? Não, né, gente? Não dá para você aumentar a produção industrial e descartar esses resíduos num ambiente natural. Então, é uma questão óbvia, né, que já elimina aí. Então, essa já não é a alternativa correta. Letra B: implantação de políticas de reutilização e reciclagem de resíduos sólidos urbanos. Né? Essa é uma questão até então correta. Né? Letra C: ampliação do uso de combustíveis, ampliação do uso de combustíveis fósseis para garantir energia constante. Né? Eu, particularmente, né, já eliminaria essa questão também. Né? Letra D: redução de investimentos em tecnologias limpas. Também não, né, gente? Essa já é uma questão já inicial que elimina ela, né? Então, vamos lá. Redução de investimentos em tecnologias limpas para diminuir custos operacionais. Né? Então, letra E: expansão urbana, sem planejamento ambiental. Também está errada, né? Então, qual a alternativa condiz aí melhor com o que nós abordamos na disciplina, com o que nós estudamos e de acordo com a legislação, né? Então, é a letra B aí: implantação de políticas de reutilização, deixa eu marcar aqui, e reciclagem de resíduos sólidos urbanos, certo? Ok? E aí vamos para a questão número 3. A questão número 3, ela fala sobre as políticas públicas e educação ambiental. O texto base ele diz o seguinte: a educação ambiental tem sido reconhecida como um instrumento estratégico para a promoção, da sustentabilidade e da cidadania. No Brasil, sua institucionalização ocorreu com a Lei 9795/99, que estabelece sua presença em todos os níveis de ensino e na gestão pública. Estudos recentes publicados por instituições como o IBGE apontam que ações educativas contribuem para mudanças de comportamento, especialmente no que se refere ao consumo consciente e à preservação ambiental. Nesse sentido,
Políticas públicas eficazes devem integrar educação, participação social e práticas sustentáveis. Pessoal, vocês estão vivendo isso aí no desenvolvimento do projeto sustentável, né? Vocês compreendem, mediante a elaboração do plano de trabalho, mediante o diagnóstico que vocês realizam, que a política pública ela deve sim integrar a educação, né? Ela deve sim integrar a participação da sociedade, né? E agregado à integração a políticas eficazes de educação, da participação da sociedade e a prática sustentável, que é o que vocês estão fazendo aí, quando vocês estão desenvolvendo aí, pensando uma ação sustentável dentro da comunidade de vocês, é isso que vocês estão fazendo, né? É uma política pública atendendo o que diz a Lei 97/95/99, tá? Então, mediante aí a esse texto, pergunta-se, qual ação representa, qual, dentre as alternativas abaixo, representa uma política pública eficaz de educação ambiental? Então, nós temos aí restrição do acesso à informação ambiental para evitar conflitos sociais? Não, né, pessoal? Restrição de acesso à informação, não. Já elimina aí a questão, né? Essa restrição de acesso, ela limita a transparência no processo, né? Letra B, exclusão da temática ambiental dos processos educativos formais? Também não. A gente não pode excluir da temática, a temática ambiental, que é o que nós fazemos na nossa disciplina, né? Nós inserimos a temática ambiental por meio da nossa disciplina de responsabilidade socioambiental e políticas públicas no âmbito formal, que é aqui no curso que vocês estão estudando, né? Então, excluir essa temática, ela contraria o que diz a legislação. Então, A e B é a alternativa incorreta, né? Letra C, inserção da educação da temática ambiental dos processos educativos, perdão, inserção da educação ambiental nos currículos escolares de forma interdisciplinar. Perfeito, é isso, né? Está contradizendo a alternativa B, né? Então, ao invés de excluir, deve ser o quê? Inserir as temáticas dentro do currículo escolar, seja ele na educação básica como na universidade, né? Certo? Então, aí já é a alternativa correta aí, né? Como nós temos uma alternativa correta, então a alternativa correta é a letra C, tá? Mas vamos analisar a letra D e I, né? Letra D diz assim, centralização. Esse termo centralizar também ele é arriscado, né? Quando você ver ele utilizado, sendo utilizado numa questão, você já fica com um sinalzinho de alerta aí, tá? Centralização das decisões ambientais sem participar da sociedade. Participação da sociedade também não, né, pessoal? Não se deve centralizar essas decisões e tampouco reduzir a participação da sociedade nas tomadas de decisões, né? E letra E, redução de campanhas educativas sobre sustentabilidade. Reduzir as campanhas, ela diminui o processo de conscientização, então não é adequado. Então, alternativa A, B, D e E erradas, alternativa correta, alternativa, letra, perdão, C. Certo? Então, vamos lá para a questão número 4. A questão número 4, ela diz o seguinte, trata sobre os aspectos introdutórios da responsabilidade socioambiental. O texto diz o seguinte, a responsabilidade socioambiental tem ganhado destaque como um princípio orientador das ações de governos e organizações. Segundo diretrizes, novamente o nome difícil, especialmente a norma ISO 26000,
ela deixa eu reler. A responsabilidade socioambiental tem ganhado destaque como um princípio orientador das ações de governos e organizações. Né? Segundo a ISO 26000, instituições devem atuar de forma ética e transparente, considerando os impactos de suas decisões na sociedade e no meio ambiente. No setor público, esse conceito está associado à promoção do bem-estar coletivo e à redução das desigualdades e à gestão sustentável dos recursos públicos. Mediante o recorte lido, pergunta-se qual prática demonstra responsabilidade socioambiental na gestão pública. Né? Então, vamos lá. Qual dentre as alternativas a seguir representa uma responsabilidade socioambiental? Questão tranquila essa, né, gente? É porque vocês estão aí desenvolvendo o Tour Sustentável, né? E aí ele é bem tranquilo, o texto é bem tranquilo, e a prática de vocês aí no desenvolvimento do projeto de extensão, ele automaticamente ele dá um embasamento prático e teórico referente às responsabilidades socioambientais e às políticas públicas. Né? Então, vamos. Alternativa A. Priorização exclusiva a, de resultados financeiros sem considerar impactos sociais. Ó, termozinho de novo aí. Exclusiva, cadê? E sem considerar, né? Quando eu digo que alguma coisa é exclusiva, eu não abro precedente para outras situações, outros contextos, né? E aí a gente não pode pensar os impactos financeiros sem considerar impactos sociais. Então, aí a alternativa já é uma alternativa incorreta, ok? Letra B, redução de investimentos. Reduzir investimentos em programas sociais e ambientais. Não, deve haver um incentivo maior, né, para que se desenvolvam esses programas sociais e ambientais, né? Quando eu digo que vou reduzir investimentos, eu estou dizendo que vou reduzir o impacto social positivo em ações, né, voltadas aos impactos, às políticas de meio ambiente, certo? Letra C. Incentiva ao uso intensivo de recursos naturais sem controle, né? Ela gera uma degradação, né, no meio ambiente, né? Quando eu digo incentiva ao uso intensivo de recursos naturais sem controle, né? Aí eu estou dizendo que eu não vou controlar, que pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, não, né? Alternativa incorreta. É só pensar aqui, só um minutinho. Então, letra D, implementação de políticas que reduzam, implementar, né, implementação de políticas que reduzam impactos ambientais e promovam a inclusão social. Está linda essa frase, né? Implementação de políticas que reduzam os impactos ambientais, reduzir, né? E promover a inclusão social. Eu já marcaria essa aí, quando eu ler essa alternativa aqui, eu marcaria ela como alternativa correta. Né? E letra E, exclusão da sociedade. Não, né? Exclusão da sociedade nos processos decisórios. Não tem nem o que questionar, pessoal. Não tem nem o que pensar em referente a essa questão, né? É uma alternativa já incorreta. Então, nós temos aí como alternativa correta a alternativa letra D, né? Letra D. Implementação de políticas que reduzam os impactos ambientais e promovam a inclusão social, certo? E
A questão número 5, que trata sobre a responsabilidade socioambiental e a universidade, que é o lugar onde nós estamos, a universidade. Qual o nosso papel enquanto universitários, enquanto acadêmicos, né? Enquanto estudantes da disciplina de responsabilidade socioambiental e políticas públicas, né? Então, vamos lá. As universidades desempenham um papel central na promoção do desenvolvimento sustentável por meio da formação cidadã, da produção científica e da extensão, né? A nossa disciplina é uma disciplina de curricularização, de extensão, né? E nós estamos dentro de onde? Da universidade, né? De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, instituições do ensino superior devem atuar como agentes de transformação social. É por isso que vocês têm essa disciplina, é por isso que vocês têm esta disciplina como curricularização, ou seja, como parte do desenvolvimento da pesquisa, do projeto de extensão, onde vocês vão de encontro com as demandas locais e a comunidade, a sociedade, certo? Contribuindo para a implementação dos ODS. No Brasil, diversas universidades públicas têm ampliado projetos de extensão voltados à sustentabilidade, integrando conhecimento acadêmico e demandas sociais. Fato, pessoal. A Unitins, dentre os projetos que receberam o selo ODS, né, que a Unitins recebeu o selo ODS, o projeto Tô Sustentável foi um dos projetos que contribuiu para que a universidade, a Unitins, que é a universidade onde nós estamos, né, recebesse o selo ODS. Então, nós estamos aí coerentes com o que preconiza a legislação. Diante do texto apresentado, qual ação fortalece a responsabilidade socioambiental no contexto universitário? Vocês estão vivenciando isso, né, gente? Foco exclusivo em produção científica sem impacto social, né? Redução de debates sobre questões ambientais, redução. Limitação de ações sustentáveis à gestão administrativa, exclusão da comunidade externa. Percebam, pessoal, que nenhuma dessas 4 alternativas vocês estão fazendo, muito pelo contrário, né? Vocês estão fazendo o contrário. Vocês não estão só produzindo cientificamente, vocês estão produzindo cientificamente e contribuindo com políticas públicas de incentivo à sustentabilidade no âmbito das comunidades que vocês estão inseridos, né? Vocês estão reduzindo debates? Não, vocês estão buscando, vocês estão indo atrás da comunidade, de parceiros, das escolas, para discutir o quê? Para dialogar sobre o quê? Sobre questões ambientais, né? Limitando as ações sustentáveis? Não. Cada polo aí tem média de 3 a 7 grupos que trabalham sustentabilidade no âmbito como política pública e no âmbito da comunidade que vocês vivenciam, né? Então, vocês estão contradizendo a alternativa A, B, C e D. E a alternativa é desenvolvimento de projetos de extensão voltados à sustentabilidade e à comunidade. É isso que vocês estão fazendo na comunidade de vocês, desenvolvendo o projeto de extensão, né, voltado à sustentabilidade no lugar de vocês, no lugar de origem, no território de vocês. Né? Então, a alternativa correta, sem sombra de dúvida, letra E, certo? Essa não é para ter dúvida, né? Vamos lá? Essa questão número, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização. Questão 6, né? A questão 6, ela trata sobre a legislação e os indicadores de responsabilidade socioambiental. O texto nos diz o seguinte: a avaliação de políticas públicas sustentáveis depende do uso de indicadores confiáveis
que permitam mensurar impactos sociais, econômicos e ambientais. No Brasil, o IBGE publica regularmente os indicadores de desenvolvimento sustentável, alinhados a parâmetros internacionais. Esses instrumentos auxiliam os gestores públicos na tomada de decisão, garantindo maior eficiência, transparência e alinhamento com a legislação ambiental vigente. Pergunta: qual alternativa representa corretamente o uso de indicadores socioambientais? Monitoramento, ó, é um nome bonito. Monitoramento de emissões, ó, de poluentes. Isso é bom, né? Monitoramento de emissões de poluentes e avaliação de impactos sociais das políticas públicas. Eu já marco ela como uma possível alternativa correta, né? Letra B, uso exclusivo de indicadores econômicos? Não, é uma questão incompleta, né? Dizer só uso exclusivo de indicadores. Não, tem que haver indicadores econômicos, sim, mas o que mais? É só isso? Não, não é só isso. Então, é uma alternativa incompleta, então, incorreta. Desconsideração de dados ambientais? Não, né? A gente precisa ter um rigor técnico em relação a esses dados. A gente precisa analisar, avaliar direitinho. Letra D, aplicação sem critérios técnicos. Não. Sem critérios? Também não, já é uma alternativa incorreta. Letra E, foco apenas em resultados financeiros. Apenas. Não. Precisa ter foco nos resultados financeiros? Sim, mas a gente precisa levar em consideração os impactos ambientais, e essa alternativa ela ignora a questão da sustentabilidade. É importante os resultados financeiros, sim, mas a gente precisa analisar outros pontos aí quando a gente fala sobre a política pública de sustentabilidade. A alternativa correta, né? A letra A, certo? Que fala sobre o monitoramento, né? Então, vamos lá. Questão número 7. Questão número 7. Vou aumentar um pouquinho aqui. Fala sobre as políticas públicas, né? No contexto governamental, o poder público tem um papel importante em prol da aplicação dos pilares da sustentabilidade, pois é ele, o governo, que fomenta o posicionamento das organizações, né? Das organizações e das pessoas frente à sustentabilidade. É o governo que estabelece as diretrizes que irão nortear os caminhos a serem seguidos pela sociedade nas questões ambientais. O conceito de desenvolvimento sustentável busca equilibrar necessidades atuais e futuras. Dentre os pilares fundamentais que sustentam essa abordagem, qual deles, a gente tem 5 alternativas aí, qual deles é essencial para garantir que as necessidades das gerações atuais elas sejam atendidas sem comprometer o futuro das próximas gerações? Vamos lá. Exclusão econômica dos países em desenvolvimento, crescimento econômico sem considerar os impactos ambientais? Não, né, gente? A gente tem até uma questão parecida com essa logo acima, né? A gente tem que, sim, muito pelo contrário, considerar os impactos ambientais. E a letra A, quando ele fala exclusão econômica, aí também já, né, não condiz aí muito com o que nós já dialogamos lá nas questões anteriores. Expansão industrial sem regulamentação? Sem regulamentação? Também não, né, gente? Equidade social, garantido que todos tenham acesso a recursos básicos? Equidade.
né? Garantido que todos tenham acesso a recursos básicos. Regulamentação do comércio de animais silvestres. Também não, né? Já pensou se a gente regulamenta o comércio de animais silvestres? É complicado, né? Então, a gente ficaria aí com qual? Equidade social, garantindo que todos tenham acesso, né? Todos tenham acesso a recursos básicos, ok? Então, pessoal, essa é para apresentar aqui. Essa foi nossa aula de revisão, né? Como eu disse, em decorrência do feriado, e dependendo da sua fé, né? Dias santos para outros, a gente nós fomos orientados a fazer uma aula gravada, tá? Mas basicamente é isso, é o que a gente faria numa aula com a participação de vocês, né? Não, vocês não perderam em conteúdo, que nós perdemos enquanto equipe foi a participação ali de vocês ao vivo, né? Mas em relação ao conteúdo, vocês não perdem, tá bem? Então, estudem, releiam, se tiverem dúvida, coloquem lá no fórum geral da disciplina, para que vocês recebam retorno em tempo hábil, tá bom? Estamos à disposição, desejo a vocês uma ótima prova, e gostaria de enfatizar a vocês a importância do desenvolvimento do projeto Flor Sustentável. Lembrando que nossa aula tem validade 6 e as atividades do projeto ela tem valor 4, né? Então, mais do que nota, mais do que média, é a vivência de vocês, é a experiência de vocês de participar de um projeto de extensão, é o aprendizado que vocês vão adquirir, né? A experiência, tanto na vivência como na escrita, né? Então, desejo a vocês um ótimo trabalho, um ótimo desenvolvimento no projeto de extensão, que qualquer coisa nós estamos aqui. Comunique qualquer dúvida, qualquer dificuldade com os tutores presenciais, que ele entre em contato conosco, tá bom? Abraço a todos e uma ótima prova para vocês, tá bem? Abraço, tchau, tchau. Até nosso próximo encontro.